Vamos entrar num contexto só. Eu sei que vocês já ouviram falar sobre isso, mas existe sempre escolas, né? Faz tempo já que a gente fala sobre isso. A palavra hipnose vem da questão grega, né? Quando a gente fala hipnos, a gente tá falando do deus hipnos, né? Ose de gnose, né? Você entra num estado alterado de consciência. Então, hipnos é o deus do sono, e aí a gente faz, através do estado do sono, você entrar no estado alterado de consciência. Ponto. Então já traz um contexto espiritual, por mais que a galera da hipnose não traga essa visão, né? Uhum. Só que a gente também tem uma crença muito grande em cima da hipnose, que é bem dormido, né? Tipo, durma, morreu, né? Fechou o olho, apagou, fica inconsciente, não lembra de mais nada. Mentira. Não é isso. Não fica inconsciente, não é absurdo, você não vai sair levitando, você não vai... Ah, mas você imita uns bichos, né? Se eu puder. Sim, se você jogar uma sugestão, mas não assim, tipo, vai lá, imita uma foca agora. Não, não é assim. Lucas Neto. Sabe? O que acontece? A gente passa por todo um processo de gatilhos mentais, e isso tá dentro das religiões, e eles sabem muito bem como utilizar isso, e às vezes de maneira inconsciente, porque eles não estudaram sobre, mas por replicar, acabam fazendo. Aliás, esse é o propósito da igreja evangélica, no sentido de eu sei que eu tô fazendo. Porque, pasmem, todas as religiões sim hipnotizam. Todas. Porque hipnose é foco e concentração, e através disso, alguns gatilhos mentais que são... Por que a gente estrala o dedo? Durante uma gira, por exemplo. O guia tem um motivo dele, mas por que às vezes o próprio sacerdote vai lá e estrala o dedo na frente do médium, durante um desenvolvimento mediúnico? Pra você concentrar naquilo ali, né? Isso é uma quebra de padrão. É pra chamar atenção. Isso. Eu tô aqui de boa, eu falo, você dá uma piscada, né? Pode não ser uma reação absurda, mas você dá um mini tique. Por isso que quando... Eu fazia isso antigamente com a pergunta do pombo. Qual é a pergunta do pombo? Perguntar como é que era a pergunta? Você gosta de pombo? Não era você gosta de pombo, era... O que você acha de pombo? O que você acha de pombo? No meio do nada, fala o que você acha de pombo? Eu falar pra pessoa. Quebra de padrão. Era justo, mas essa era a intenção. Era quebrar ali, eu tirar a pessoa da zona de conforto do que ela já tava falando, trazer ela pro assunto que não tinha nada a ver, pra ela conseguir voltar a pensar, tá ligado? De forma natural ali. Mas você percebeu o que você fez? O que você já fez já é uma hipnose. Por quê? Porque a gente tá num flow, o flow é uma hipnose, tá? Tanto é que o podcast Flow tem esse nome, porque a gente entra no flow que nem a gente fez agora, e fica no assunto e esquece que tem um assunto pra debater, por exemplo, um específico. Tudo bem que a gente entrou no flow desde o começo, então a ideia não era debater no assunto específico. Mas às vezes acontece, tipo, vamos debater no assunto específico? E aí não vai pro assunto específico, fica só no... Foge lá e... não é que você tá fugindo, é que a gente tá imerso naquele assunto. Às vezes a gente fica tão imerso que a gente esquece de falar de patrocinador, que a gente esquece de ver os comentários, porque a gente tá imersivo. Isso é um estado de hipnose. Por isso que eu falo, não esperem um estado de hipnose absurdo que nem às vezes a gente vê nos programas ou até mesmo nos canais do YouTube, que às vezes tem... Não, claro, né? claro. Não é nada disso. Mas aí, se você entrou no estado de concentração profunda, principalmente para quem tem DH, né? Que é o hiperfoco às vezes, ou quando ele sai do hiperfoco, que é pior ainda, né? Mas quando você entra nesses estados, você já entrou no estado de hipnose. Outros exemplos. Você assiste lá um filmezinho de terror. Por que você fica com medo? Você sabe que aquilo é de mentira? Não vai sair ninguém lá de dentro da televisão e vai te pegar. Mas às vezes você fica, caraca, se apagar a luz essa noite não vai dar bom, não. Acho que o pior filme Não de vai terror... não vai dormir com o pé descoberto. Acho que o pior filme de terror é aquele que, mexe... Você sabe que pode acontecer com você mesmo a qualquer momento. Tipo, por exemplo, teve o mais recente que lançou que chama Sorria. Cara, é lógico que se trata sempre de uma entidade demoníaca e tal, mas assim... Mas era dentro do psicológico da mina, tá ligado? Da fita. Então, assim, era uma parada, mano... Na cabeça dela. Ela viu que não existia. E, mano, é muito louco. Tipo, aquilo, não vou dizer que eu senti medo, mas aquilo ali me deixou meio... É aquela coisa que fala assim, você pode passar por isso. Tá, mas seu cérebro comprou a ideia. Tá ligado? Porque meu cérebro tá retardado. Não, eu natural. queria ter comprado outras ideias aí, pô. É natural. Quando ainda existe o estado gatilho, que eu falei, né? O hipnose vai usar gatilho. O gatilho do medo é um dos principais. Por isso que as religiões usam o gatilho do medo. Se você incorporar em casa, você vai incorporar aqui uma. Se você acender vela dentro de casa, você vai atrair aqui uma. Tudo é assim, né? Por quê? Gatilho do medo. Então eles usam uma hipnose em você,
tá? A gente dá, esse é o nome de categoria, né? De técnica é essa, só que às vezes a pessoa não sabe que ela tá usando isso porque ela não estudou. Mas como eu falei, ela tá replicando. Então você replica sem saber. Mas tá replicando. Então eu falei do vídeo, eu falei do filme. Mas tem outras situações. Quando você adentra um terreiro, vou dar um exemplo, numa gira de preto velho, e já tá acontecendo. É natural que você faça o quê? Peça a bênção pro primeiro preto velho que você vê lá. Mas é um preto velho que tá lá? Não, é um médium. Ele tá incorporado do preto velho. Mas você pede a bênção pra um cara que você nunca viu na vida. Você bate a cabeça pra um cara que você nunca viu na vida. Só que você compra a ideia de que tem alguém ali. Sim. Eu tô sendo racional agora, Sim, tá? claro. Você tá comprando, né? Eu tô falando de forma racional sem ser espiritualista. De propósito pra gente pensar. Significa então que não tem preto velho? Porque, espiritualmente falando, sim. É que você tá dividindo em dois pontos pra Isso, pessoa entender. pra pessoa entender. Você poderia ter falado que a pessoa tá numa igreja evangélica e a conexão era com Jesus. Isso, Não exato. importa ali. Mas ela comprou a ideia. Ela comprou a ideia. O que vale é você comprar a ideia. Exato. Aí ela vai lá e... E o médium também faz a mesma coisa. Ele tá num ambiente, agora gira de preto velho. Ele fecha o olho, se imagina... Quando é um desenvolvimento mediúnico, o próprio sacerdote induz... Você tá dentro de uma senzala, tá um lugar escuro, isso aí inclusive é o que a gente pode fazer. Você tá dentro de um lugar escuro e tal, aí você vê lá, ouve os atabalã, se incorporou o preto velho. Aí ele tá... Por que ele age como um preto velho? Porque o guia tá lá. Mas ele usa um arquétipo, que é o que a gente fala. Todo preto velho é negro escravo? Não. É um espírito usando a roupagem de um negro escravo. E aí você se comporta como um arquétipo. Aí, por isso que quando chega o consulente, ele fala paizinho, vovozinho, dá a mãozinha, segura, como se estivesse tratando um senhor de idade mesmo. Não é? Sabe que o cara é um jovem saudável e, né, ágil. Não. Paizinho, vovozinho, dê sua bênção. E por que agora eu vou entrar no assunto polêmico aqui. Eu ia falar, por que ele não faz isso com o vô dele, com a avó dele? Ele vai fazer isso com o preto velho. Porque ele santifica. Mas ele vê ali como um ser poderoso. Ele santifica ali. Ele santifica. Ele tira a responsabilidade não. Ele tira o significado que o vô e a avó dele representa de fato e começa a transferir. É o que a gente tava falando no começo. Ele dá mais valor pro desencarnado ali, na verdade. E tá tudo bem se dá valor pro desencarnado? Não, desde que você também dê valor pra quem tá com você. Claro. Né? Você vai lá e pede bênção pra um cara que você nunca viu na vida? Racionalmente falando, né? De forma racional. Não tô né? Só que pra seu avô, pra sua avó, você trata de qualquer jeito. Cagando, ó. Ah, mas não, mas eu não faço isso com meu avô e com a minha avó. Tá, mas com o senhor na rua que tá no metrô, às vezes, passando lá na sua frente, você nem libera pra ele sentar. Você consegue entender onde eu quero chegar? Sim. Tipo, os valores que a pessoa coloca dentro do processo ali, isso aí, na ela verdade, não joga pra fora. É a espiritualidade que a pessoa vive e não é um templo, né? E não é. Independente de qual seja. Aí vai lá, bate cabeça pra Pombagira e sai na rua falando, nossa, que gostosa, hein? Não é? Cadê o respeito da Pombagira que você falou que você tá dentro do terreiro? Agora você tá fazendo isso com as mulheres na rua, cara? Mulher na rua? Pera aí, tem uma coisa que não bate. Mas enfim, isso é hipnose. Ele entrou num estado tão profundo ali dentro que agora todas as Pombagiras são as deusas, né? Que todos os pretos velhos são os senhores iluminados. Por que chegou nesse ponto? Porque foi... E você se permite. E tá tudo bem. Entendeu? A sugestão funcionou. É isso que acontece. Dentro da igreja católica, dentro da igreja evangélica. E por que tem música? Em todas as religiões. Me fala uma religião que não tem. Eu falei esses dias aqui também. A música é um A atrativo, música, né? ela é fundamental. A música induz. A música induz, cara. Principalmente porque ela tem frequência. Sim. E a frequência mexe nas suas frequências maiores, que são os seus chakras. Se você ouve um louvor, cara, você pode ser o que você for. Se você ouve um louvor... Pra quem... O Rick, não sei se quando você toma ayahuasca, cara, eles colocam outras músicas, tipo xamânica, ou já colocou música evangélica? Não vou lembrar. Mas deve ter tocado. Cara, Bote, quando você entra na vibe da força da ayahuasca com música evangélica, o negócio é... Nossa, velho, eu amo Deus absurdamente. Real, cara. Porque eles cantam com um negócio que é fervoroso. ali, né? E funciona, cara. Você é um bandista, mas eu tô amando esse negócio. E é real. É real. Por conta disso. E é por isso que quando o cara entra lá no... Sei lá, num baile funk, cada um, mas ela vai entrar na que vibração? Correspondente a tal. Aí tá todo mundo rebolando, esfregando a bunda na cara dos outros. Entrou na vibração. Isso corresponde ao quê? Uma hipnose. Você entrou na vibe daquela vibração. Eu falo, acho que a primeira vez que eu tive um contato com a figura de Cristo foi tomando ayahuasca, mano.
Foi. Então, forte, cara. Mudou, sei lá, mudou uma frequência, mudou uma concepção, entende? Você entrou num processo de estado de hipnose. A gente não tem que interpretar a hipnose como um inimigo, como muita gente faz. Ah, me hipnotizou, me enganou. Não, cara, você tá o tempo todo fazendo isso. Quantas vezes você já não tava assim, sei lá, no meu caso, né? Cara, cadê meu óculos? Pô, mas você viu meu óculos aí, velho? Ah, tá aqui. Sabe, com chave. Vai abrir o celular. Cadê o celular, cara? Põe a mão no bolso. Acende o LED do celular pra procurar os... É. Aí é aquela esquizofrenia. Não é? Então, mas então, isso que eu ia falar. A gente normalmente trata isso como se fosse uma deficiência, né? Sei lá, Não, mental ou alguma coisa do tipo. mas é a cabeça que tá atordoada de coisa. Você tá hipnotizado nos seus problemas. Justamente. Exato, você tá focado. É o que eu falei. Hipnose é o quê? Foco e concentração. É diária, né? Você tá no foco. Só que seu foco tá em outro lugar. É que a hipnose, como muitas coisas, ela foi colocada pra gente de outra forma, né? Ela foi banalizada no sentido de, olha, estão te enganando. Porque normalmente falam na hipnose nesse sentido. Ah, os políticos sabem sobre hipnose, estão te enganando. A gente acabou de dar um exemplo aqui, por exemplo. Por exemplo é ótimo. Acabamos de dar um exemplo aqui, que é o caso da igreja evangélica. Ah, eles estão te hipnotizando. Mano, o seu sacerdote te hipnotiza, o padre te hipnotiza, o seu médico te hipnotiza. Quando ele vira e fala assim, já viram casos assim, olha, você só tem 3 meses de vida, e a pessoa morre. Poder da mente. Só que também a gente tem casos que o médico fala isso e não acontece. Então você tem 3 meses de vida e não acontece, a pessoa vive 10 anos. Cagou porque o médico falou. Cagou. Às vezes um cara foda-se. E aí, exato. E aí tem um porquê, ou seja, tem um gatilho que ativa ou não ativa. E aí que tá o lance da hipnose. Por que um ativou e o outro não? Não é porque ele só tacou foda-se. É porque tem uma simbologia por trás. Por que o médico conseguiu, né? Por que o médico quando falou só tem 3 meses funcionou naquela pessoa, ela morreu? Porque pra aquela pessoa, o médico tem uma coisa que ela não tem. Credibilidade. Pro consulente que entra num terreiro, o sacerdote tem uma coisa que ela não tem. Credibilidade. Ou seja, tem mais estudos, tem mais tudo. Uhum. Então eu dou mais credibilidade pra você. Seu professor na escola, ele sabe mais que você. Você dá credibilidade pra ele. Seus pais, quando você é criança, são suas referências. Você dá credibilidade pra ele. Você pode ser revoltado depois, ficar rebelde, não adianta. Tudo que você vai viver depois quando adulto vai representar o que você aprendeu lá atrás. Porque eles fizeram um papel sobre você. Ou deixaram de fazer. Também é um fato de que vai influenciar na sua vida. Isso é uma hipnose que às vezes se leva pro resto da vida. Por isso que a gente trabalha isso em outras terapias, né? Uhum. Constelação familiar, Theta Healing, Arcturianos e etc, etc. Por quê? Porque a gente vai ressignificar todas as crenças que a gente falou através de um estado de hipnose, que é um estado alterado de consciência. Mediunidade tá voltado junto com a hipnose. Tá junto. Entendi. E o que você acha que dá pra gente fazer aqui de uma forma de interação? Cara, eu vou te falar, a gente pode tentar